entre a teologia dos fariseus e a teologia dos saduceus. E Paulo, ele pregava a doutrina da ressurreição, porque ela, obviamente, era uma doutrina basicamente farisaica, tá? Então, se você na igreja acredita em anjo, acredita em espírito, vida após a morte, você acredita na ressurreição, de uma certa forma, querendo você admitir ou não, você aderiu muitas das doutrinas dos fariseus que sobreviveram nos ensinos de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa, porque muita gente, infelizmente, confunde as coisas. Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 2, versículo 1 em diante, ele diz assim: na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus. Aí ele diz: fazei e observai tudo quanto ele vos disserem, mas não procedai de conformidade com as suas obras, porque dizem não praticam. Mas a primeira parte do versículo: observai e fazei tudo o que eles vos disserem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava validando a teologia e a doutrina dos fariseus, porque era correta. O que Jesus não estava validando é que eles diziam e não praticavam. O que Jesus estava confrontando era a hipocrisia e não a teologia. É possível você ter a teologia correta e ser um hipócrita? Claro. Tem gente que tem toda a doutrina tão certinha, mas é dissimulado, é malandro. Tem articulação do jeitinho brasileiro, não é íntegro, Espírito Santo trabalhou essa pessoa. Então você pode ter a sã doutrina profundamente polida no seu intelecto do ponto de vista, mas essa questão de sinceridade e integridade tem a ver com caráter. Então Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus. Vamos lá. Todo mundo lendo aqui, pessoal. 1, 2, 3 e já. A ressurreição, uma esperança desconhecida para os gregos, gentios, no contexto grego-romano. Isso vocês têm que prestar profunda atenção, porque a Bíblia vai falar que o mundo gentílico, ele não tinha essa compreensão de ressurreição. Isso era alheio ao pensamento grego. Isso era alheio ao pensamento gentílico. E se você quer saber se isso de fato prejudicou a igreja, prejudicou. E aí a gente vai provar isso no decorrer do estudo. Então, a gente tem aqui, né, o texto em grego, e aqui, né, a gente tem aquela parte que é espermologos, né, e a parte tem anástase, que daqui a pouco lá no final eu vou explicar essa expressão grega que a palavra anástase tem a ver com ressurreição. Mas vamos aqui para o português claro. Atos 17, 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendia com ele quem? Com o apóstolo Paulo. Esse pronome aqui, o pronome ele, é o pronome da terceira pessoa do masculino singular aplicado a Paulo. Havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Você sabe essa doutrina que a gente está dando tanta honra hoje na escola dominical, que é a doutrina da ressurreição? Os filósofos estoicos e epicureus, que eram dois grupos filosóficos do mundo grego, eles consideravam o assunto da ressurreição um assunto de tagarela. Onde é que está isso na Bíblia? Atos 17, 18. E outros parecem pregadores de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, falar de Jesus e da ressurreição, para filósofos como o grupo do estoico ou o grupo dos epicureus, era assunto de tagarela. Era assunto de que não tinham o que fazer, porque eles não acreditavam nisso. A gente está entendendo também. Então, a ressurreição se torna uma esperança desconhecida aos gregos gentios no contexto grego-romano. Por quê? Atos 17, 19 diz: então, tomando consigo, levaram ao Areópago. Ao Areópago era uma espécie de lugar específico em Atenas, que só se reuniam os maiores expoentes e luminares do pensamento grego da teologia. E no Areópago só ia as grandes autoridades, né, da filosofia mundial. Então, e tomando consigo, levaram ao Areópago dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Isso aqui não é nova, no mundo grego.
posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer as últimas novidades. Então, a novidade que Paulo tinha para trazer no Areópago era a novidade de que Jesus era o Senhor que estava trazendo a ressurreição e a esperança da raça humana na sua ressurreição. Então, a novidade que Paulo trazia, aproveitou em discorrer essa oportunidade de trazer essa novidade da ressurreição aos gregos do Areópago, mas de uma certa forma teve uma resistência, porque eles não acreditam nisso. Por quê? Porque para os gregos, desde Platão, preste atenção, o espírito é bom e a matéria é má. Por que eles não concebem a ideia de ressurreição? Porque eles acreditam que quando alguém morre, o espírito é libertado, é liberto dessa maligna natureza carnal humana. Então, para o grego é uma honra morrer e não voltar à vida, para que o seu espírito não esteja aprisionado em um corpo completamente maculado de transgressão, iniquidade, pecado. Então, eles não acreditavam. Isso era o que acontecia na mente dos gregos. Uma coisa interessante que eu quero deixar claro para os irmãos, que dizer que há uma ressurreição de corpo para o grego era uma ofensa, porque era como se o espírito puro, na mentalidade dos gregos, voltasse à escravidão de um corpo maculado pelo pecado. Então, às vezes a gente lê o texto bíblico, mas a gente tem que entender o plano de fundo histórico, cultural, religioso, geográfico, para entender isso. É o plano de fundo da Bíblia. Sem isso, a gente lê o texto, mas fica como analfabeto funcional. A gente lê o texto, mas não sabe o que o texto está dizendo. Não sabe o que de fato é aquilo que quer dizer na sua profundidade. E aqui a gente entende essa questão lá do ponto de vista teológico e exegético. Vamos lá. Atos 17:30. Ora, olha como é que Deus, querendo salvar os gregos e os gentios do mundo grego-romano, via estas pessoas que não sabiam nada acerca de Jesus e muito menos da esperança que Cristo estava trazendo através da ressurreição. Olha como é que Paulo escreve em Atos 17:30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Meu espírito é bom, meu corpo é mau. Quando eu morrer, meu espírito bom vai ser perto do meu corpo ruim. Então não quero ressuscitar para que meu espírito bom seja aprisionado nessa escravidão de uma natureza maligna. Então, Paulo diz que esses são os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em todas as partes, se arrependem. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de varão que destinou e acreditou diante de todos, o quê? Ressuscitando dentre os mortos. Atos 17:32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, o quê? O que é que está na Bíblia, pessoal? Vamos ver se eu estou falando do ponto de vista histórico, teológico, tem a ver com o que está na Bíblia. O que é que está dizendo aqui em 17:32? Todo mundo lembra? Vamos só de vermelho. 1, 2, 3 e já. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Vocês viram o que eu falei agora há pouco? Por que escarneceram? Uma ofensa para o grego. Agora vocês estão entendendo com Bíblia o que eu estava falando diretamente, sem mostrar o texto bíblico para apresentar a verdade que eu estou apresentando. Então, eles esclareceram da ressurreição. Está fazendo brincadeira comigo. Eu estou doido para ficar livre desse corpo que me induz ao erro, e ele quer que esse corpo ressuscite para que o Espírito bom volte ao meu corpo. Eles começaram a esclarecer do tema da ressurreição no mundo grego, em Atos dos Apóstolos, e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Foram até mais educados. Foram até mais educados. Não, depois disso a gente vai te ouvir aí depois. Agora o bicho vai pegar, porque nós vamos começar a entender o pano de fundo, vamos estudar o pano de fundo para entender o Evangelho de João. Sem essas coisas que eu vou passar a apresentar agora, você não vai entender por que João escreveu o seu Evangelho, que os eruditos e teólogos do Novo Testamento chamam o Evangelho de João como Evangelho de Éfeso. Eles não chamam de Evangelho de João, eles chamam de Evangelho de Éfeso, porque João escreveu esse Evangelho e enviou para Éfeso, a capital
da Ásia Menor, no intuito de... Qual foi o propósito que eu falei? Vamos ver quem se lembra do propósito do Evangelho de João. Diga assim, primeiro... Vamos lá, né? Eu estou meio assim, show. Vamos lá. Primeiro, diga assim, propósito evangelístico. Diga segundo, propósito apologético. O que é apologética? A defesa de fé do cristianismo ortodoxo, da teologia e da doutrina ortodoxa. Isso é apologética. Quando você vê alguém falar de apologética ou de apologetas, o cara diz que ele é um apologeta. O que é isso? É alguém que defende a doutrina verdadeira da ortodoxia cristã. Então, vamos ler aqui esse tema. 1, 2, 3 e já. É uma esperança antecipada pelos hereges cristãos sobre a influência dos docetas. A ressurreição é uma esperança deturpada pelos hereges cristãos sob influência dos docetas e gnósticos. O que é isso? Vou explicar. Isso está na Bíblia. Esses cristãos hereges que praticamente estavam dizendo que não tem ressurreição, está na Bíblia. Vamos ver se está na Bíblia? A carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Todo mundo entra para saber que o que está sendo dito está na Bíblia. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Ora, se é correto pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não, tem 2 ou 3 que está bem. Os irmãos têm dificuldade de enxergar, está ruim de vista, pastor, eu estou enxergando muito legal. Levanta a mão que está com dificuldade de ver. Olha, tem uns 2 ali e tal, beleza. Primeiro para me pontuar, porque está vendo que poucos estão lendo, vamos lá. Os que não conseguem enxergar, eu vou dar aqui uma pérola para vocês. Amanhã, lá em Bragança, eu vou até com a minha esposa amanhã, porque eu estou precisando já. Amanhã, lá em Bragança, abrindo parênteses na aula, está tendo um trabalho de ação social e você está fazendo um exame gratuito.